Olá pessoal, tudo bem com vocês? Feliz ano novo! Espero que vocês tenham começado o ano super bem. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Zaira e a gente está de volta aqui com os vídeos no canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer junto com vocês um review bem completo desses marcadores touch que eu comprei recentemente. Eu vou testar, vou mostrar na prática, falar o que eu gostei, o que eu não gostei. Então, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e bora pro review. Bom, então vamos começar com os detalhes do produto. Esse é um kit de marcadores baratinhos da China, base de álcool. Aqui diz que é para uso destinado a profissionais artísticos. Vem com 60 canetas, 60 cores, ponta fina e a ponta chanfrada. O preço do kit foi R$ 39,99 e o produto promete aqui ser destinado para uso profissional. Eu fiz alguns testes, esses são os primeiros detalhes que a gente encontra aqui na embalagem, e aí a gente vai ver se realmente, né, é um produto profissional ou se é realmente produto para hobby. Enfim, a gente vai dar uma revisada melhor, né, nesse kit. Então agora vamos para as minhas primeiras impressões a respeito da embalagem. Bom, é uma ótima embalagem aqui para trazer os produtos. O design do marcador é como eu mostrei para vocês. Ele tem a ponta fina, a ponta grossa. Ele também tem esse formato meio quadradinho, como a maioria dos marcadores tem. Bom, então, ponta fina, a ponta grossa, que é a ponta chanfrada. E ele não vem organizado por cores, mas os marcadores você pode organizar utilizando os números que eles têm. Fazendo um swatch, assim como eu fiz, para que você possa usar e fazer os seus desenhos utilizando todas as cores de uma forma assim mais fácil de identificar. A tampa fecha bem, ela não vaza. A única questão é que quando é a primeira vez que eu fui abrir algumas cores, ela vazou um pouquinho. Então eu abri e espirrou um pouquinho na folha. Na folha de swatch eu mostro para vocês como ficou. Essa identificação de número e cor e o nome da cor é algo que é comum para os marcadores, então não tem nada de novo, aqui está organizado também dessa forma. Em relação ao cheiro e conforto de uso, a caneta não tem cheiro forte de álcool, eu experimentei todas porque eu tive que fazer o swatch e eu não senti cheiro forte, então eu diria que o cheiro é de médio para fraco. Bom, então só para mostrar para vocês que eu já fiz esse teste. E as gotinhas que caíram quando eu abri a tampa de algumas das canetas, mas aí é só ter um pouco de cuidado na hora que você for usar pela primeira vez. Não incomoda depois de um tempo de uso, não precisa de um ambiente ventilado para você utilizar essas canetas. Eu acredito que caso você tenha alguma alergia, você não vai ter problema nenhum para poder usar. A pegada do marcador é muito boa, ela não escorrega, então tanto de um lado quanto do outro, como a caneta tem o mesmo formato, você consegue ter um conforto assim na hora do uso, então não é algo que vai te incomodar, na minha opinião. Em relação à ponta do marcador, eu não utilizei muito no meu teste, no desenho que eu fiz, essa ponta aqui chanfrada, tá? Mas eu utilizei essa ponta fina e tanto a ponta fina quanto a ponta chanfrada, elas não têm flexibilidade, não são brush, igual a gente vê em muitos marcadores profissionais, né, que tem uma ponta que é brush e que tem uma flexibilidade. Dá para fazer detalhes de uma forma precisa, só que ela mancha um pouquinho, tá? Não solta fiapo e pelo que eu usei, não abriu, ou a ponta não abriu com o uso. Claro que eu fiz apenas um desenho até o momento, mas eu acho que em relação à duração das pontas, o produto ele tem uma certa qualidade e já que não soltou fiapo, eu acredito que vai ter uma duração boa.
Então vamos falar agora sobre a fluidez da tinta, sobre a aplicação da tinta do marcador. Olha, a tinta ela marca, ela mostra certas falhas, ela fica meio marcada no desenho. Ela tem uma saturação bem legal no papel, mas ela deixa essas marcas duras. Aqui no swatch não dá para ver muito bem, mas no desenho eu vou mostrar para vocês aqui algumas marcas que ficaram. Depois eu vou mostrar também o passo a passo inteiro, como eu fiz. Ó, então como vocês podem ver, ela deixa algumas marcas assim, tá? Mas dependendo de qual é o seu objetivo, eu acho que isso não é um grande problema. Como vocês podem ver, as cores são bem vivas, são bem saturadas. Então, o que deixa mesmo a desejar é essa questão da uniformidade da cor. Assim, mesmo se você fazer aplicações longas, ela vai ficar ainda um pouquinho manchada. Acredito que seja pelo fato de ser a base de álcool, as canetas à base de água não ficam manchadas. Pelo que eu sei, né? Porque eu também não provei canetas à base d'água, mas pelo que eu já vi. Bom, sobre a mistura dos marcadores, das cores, ela fica um pouquinho marcada na hora de misturar, então como vocês podem ver, fica um pouquinho manchado. Aqui eu utilizei 2 ou 3 cores, se eu não me engano. Não dá para esfumar muito bem. Eu acredito que dependendo do papel dá para passar umas 2 ou 3 camadas ali na mesma área, ou então deixar esperar secar um pouquinho, deixar secar e aí depois pode passar mais 1 ou 2. E entre as cores claras e escuras, eu acho que tanto as cores claras quanto escuras elas têm uma boa qualidade. Assim, as cores mais claras do swatch, elas são bem vivas, elas preenchem bem. E como vocês podem ver aqui, por exemplo, essa 163, a 49, eu utilizei elas no meu desenho e elas ficaram bem bonitas. Eu ainda não utilizei a cor zero para poder fazer o blending, a mistura. Eu fiz apenas misturas com os outros marcadores. Mas eu acredito que blending não é um forte dessa caneta, desse marcador aqui, não. Fidelidade das cores, a cor na tampa e a cor no papel. Olha, eu vou dizer para vocês que a cor na tampa versus a cor no papel é um pouquinho diferente, dependendo aqui da cor. Deixa eu ver se eu pego aqui um exemplo para vocês que eu notei aí durante as pinturas, por exemplo. Aqui durante o desenho. Ó, a 24, por exemplo. Essa é a 24. 24. E ela é bem diferente. Aqui na tampa parece um amarelo e aqui é um laranja, né? Então, é um exemplo de que a cor na tampa e a cor no papel são um pouco diferentes, então por isso que é bem importante vocês fazerem o swatch. Tem algumas cores que são parecidas entre si, mas pelo que eu vi, todas as cores elas têm tonalidades diferentes. Acho que não tem nenhuma cor que seja extremamente parecida, talvez essas duas aqui, a 74 e a 76, mas elas têm uma leve diferença. Assim, a diferença é muito pouca, mas elas são bem parecidas. O restante tem uma diferença bem grande entre elas. Apesar de que esse é um estojo de 60 cores e tem algumas cores que estão puladas, né? Então pode ser que tenha algumas cores parecidas. Tem tons intermediários e as cores de cinza, a parte de cinza e de preto, elas têm uma variedade bem bacana nesse estojo de 60 cores. Sobre papel. Qual papel que seria interessante para utilizar esses marcadores? Como vocês podem ver, aqui, esse papel é um papel com gramatura alta. Eu não me lembro exatamente qual é a gramatura, mas
é uma gramatura alta, é tipo um canson, e como vocês podem ver, ficou marcado aqui atrás. Então, talvez até para aquelas folhas de livros de colorir, tipo Bobbie Goods, fique marcado atrás. Não sei se acaba machucando a folha, porque eu não sei exatamente qual é a gramatura do Bobbie Goods, mas é uma caneta feita para colorir, eu acredito que dá certo também nos livros de colorir. Mas como vocês podem ver, eu comprei folhas separadas e essa folha tem a gramatura de um canson. Vaza para o outro lado a cor. Então a gente tem esse ghosting, né, que é a marca visível no verso. E talvez a performance dessa caneta numa folha mais fina, tipo sulfite, não seja muito boa. Eu não recomendaria utilizar numa folha sulfite comum. O controle e a precisão das canetas. Dá para fazer detalhes pequenos, mas não muito pequenos. Dá para trabalhar áreas grandes, utilizando a ponta maior, né, que é a ponta chanfrada. E a questão das camadas, dá para controlar bem a cor nas camadas. Eu não vi muitos problemas em relação a isso. Agora, sobre durabilidade, eu não tenho. Como eu fiz apenas um desenho com elas, talvez daqui a algum tempo eu faça novamente um vídeo falando a respeito da durabilidade da tinta, a respeito do consumo. A, a, a tinta desses marcadores, ela seca assim rapidamente, né, já que é a base de álcool. Eu acredito que essas canetas devem durar aí entre 3 a 6 meses, se utilizadas assim regularmente. E elas, pelo que eu sei, elas não são recarregáveis. Agora eu vou falar no geral sobre os pontos positivos, um resumo. Então, como ponto positivo, eu acredito que é o preço, o resultado geral, que não é um resultado ruim, né, como tá aqui na imagem, aqui no desenho que eu fiz. Eu achei que ficou muito bacana o resultado. E custo-benefício, eu acho que é um bom custo-benefício sim. Por R$ 39,99 eu não achei ruim. E os pontos negativos são que a caneta ela vai ter esse ghosting, ela vai aparecer do outro lado. Ela não é recomendada para folhas de gramatura muito leve, muito pequena. Ela mancha um pouquinho o papel. E as misturas elas são, né, um pouco limitadas. Ficam algumas manchas no papel. Olha, eu recomendaria essa caneta para iniciantes, acho que para profissional também, né? Já que você sabendo trabalhar e dependendo da sua intenção, se para você essas manchas elas dão um toque artístico, elas dão um toque estético bacana, então eu acho isso interessante, então tanto para uso profissional quanto para iniciante. Estudo de cor é bacana para fazer, também se você tiver um sketchbook você pode utilizar ela. Também pode ser utilizado para crianças como um hobby, mas aqui no pacote, na embalagem, a gente tem uma atenção que o fabricante dá que não deve ser utilizado para crianças até 6 anos de idade, porque tem partes pequenas. Então, a partir dos 6 anos, as canetas, esses markers aqui são recomendados. E eu acho que é isso. Quem não deveria comprar, né? Se eu tivesse que dizer, você não deveria comprar se. Você não deveria comprar se você está buscando uma, uma mistura de cores, uma caneta que te dê um resultado sem manchas e com uma mistura de cores melhor. Mas no geral, eu acho que é um kit bacana pelo preço. Entrega aquilo que a gente espera para um kit desse valor. Minha nota geral seria 7, 7,5. Eu compraria de novo, eu acho que pelo preço vale a pena, porque eu utilizo mais tintas, né? Eu gosto mais de pintar telas do que fazer pinturas com os marcadores, então para mim valeu a pena, porque foi um bom custo-benefício e eu também consigo trabalhar com esse tipo de material para criar algumas artes diferentes, fazer alguma coisa um pouquinho diferente daquilo que eu normalmente faço. Pelo preço vale, então.
E a situação ideal de uso seria mesmo para iniciantes, para hobby, e também, mesmo que você seja profissional, eu acho que utilizando as canetas de uma forma inteligente você consegue ter bons resultados. Mas entrega bem, por não ser profissional, na minha opinião, apesar de estar escrito aqui que é um marcador para profissionais. Bom, galera, então esse é o meu review. Eu vou colocar aqui para vocês o processo de como eu fiz essa arte aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, deixa o seu joinha, deixa o seu like, também se inscreve aqui no canal. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!